Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 13. Vai demorar mais tempo para você abrir a sua Bíblia que para ler o versículo. Êxodo 20, verso 13. Mas nós não podemos ler apenas esse texto. Nós precisamos pensar um pouco além e ler também em Mateus, um texto sobre isto. Estamos aqui nos 10 mandamentos, entre os 10 mandamentos, o 6º mandamento, que diz, vamos ler juntos? Não matarás. Não é um mandamento só contra o homicídio, senão nós teríamos que entender que deveria haver outros mandamentos contra outros crimes. Esse é um mandamento muito mais amplo, que tem a ver com um homicídio que acontece dentro do coração. Quando dentro do coração nós matamos o amor por outra pessoa. Por isso nós vamos ler as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5. Deixa eu marcar desse texto aí. Nós vamos a Mateus capítulo 5. Verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará... Perdão, não é uma pergunta, é melhor ler assim, ó. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, não matarás, irmãos, deve ser sempre observado de uma perspectiva muito mais ampla, muito mais profunda. Nós devemos considerar o mandamento de Deus a partir dessas palavras de Jesus, numa relação de amor com o nosso próximo que vai muito além do somente não encostar a mão na vida de uma pessoa. Nós devemos pensar na reputação do outro, não pode chamar ele de tolo. Nós devemos pensar na nossa ligação com ele, quando nos iramos contra o nosso irmão, sem um motivo justo. Nós devemos também entender que jamais podemos trabalhar com a ideia do ódio em qualquer medida e de uma relação de desafeto ou desamor. Ou seja, o não matarás é um mandamento dos mais quebrados no nosso dia a dia. Porque é muito comum, na inclinação de nossa natureza pecaminosa, a dificuldade no relacionamento de amor para com o próximo. Então você deve atentar para esse mandamento. Hoje nós vamos procurar entender este mandamento como um alerta. Há muitas lições impregnadas nesse mandamento. O versículo é tão curto, não matarás. Mas a Bíblia o utiliza de uma maneira tão profunda em tantos momentos, que nós devemos entender o não matarás como um alerta. E você deve sim se preocupar, se talvez no seu coração você esteja matando alguém, ou matando a sua relação de amor com alguém. Isso acontece na família. Isso acontece nas relações com as pessoas do mundo. E isso acontece na igreja. E Deus ordena: não matarás. Vamos pedir a Deus que não esconda nada de nós. E vamos pedir a Deus
que abra o nosso coração para que não tentemos esconder nada dele. Porque o nosso objetivo como crentes não é fazer de conta que entendemos a verdade. O nosso objetivo como crentes é vivermos a verdade para a glória de Deus. Se você concorda com isso, diga amém. Amém. Se você tem dificuldades com esse mandamento, não tenha medo de crer e praticar. Deus será o sustento da sua vida. O que você não pode fazer é se omitir diante deste sério mandamento e fazer de conta que isso não é contigo. Porque é. Sempre será. Porque Deus te ama. Ele precisa te corrigir. Abaixe a sua cabeça mais uma vez. Fale com o Senhor. Senhor, precisamos ouvir Tua voz mais uma vez. Precisamos que o Senhor nos ensine o caminho da verdade. Ainda que seja dolorida, ou ainda que precisemos mudar muitas coisas, honestamente nós te pedimos que fale ao nosso coração e nos ajude. Porque só com o auxílio do Senhor é possível mudar coisas. Nos abençoe na meditação desta noite. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meu irmão, não matarás é primeiramente um alerta contra a nossa inclinação à rebeldia. A rebeldia contra Deus. A nossa dificuldade de amar o próximo não tem a ver, como nós pensamos e às vezes justificamos, somente com as coisas que o próximo faz, que são detestáveis. Às vezes nós dizemos, eu não consigo amar fulano, porque fulano faz coisas que me deixam magoado, ou coisas que tais. No fundo, na base deste problema de relacionamento, da falta de perdão, da falta de compreensão, da falta de verdadeira fraternidade e cuidado uns com os outros, está uma rebeldia natural do coração pecador. E essa rebeldia é contra Deus. O primeiro caso de homicídio relatado na Bíblia, no seu contexto, tem o coração do homem. Se você voltar comigo lá em Gênesis, capítulo de número 4, nós teremos o primeiro homicídio. A primeira quebra assim tão evidente. Eu vou lhes dizer já que eu não acho que seja a primeira quebra desse mandamento. Houve antes. Mas essa aqui é a mais evidente, que houve um homicídio. Quando Caim matou Abel. No capítulo 4 de Gênesis, o texto diz assim, verso 4: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Tudo o que aconteceu foi que os dois irmãos apresentaram oferta para Deus. Mas Deus não se agradou da oferta de Caim. O texto continua dizendo que Caim irou-se sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. Contra quem Caim estava irado? Contra Deus. Por que é que Deus não recebeu a minha oferta? Por que é que Deus não entendeu? Por que é que Deus foi favorável a meu irmão e não foi favorável a mim? Havia rebeldia no coração de Caim. E essa rebeldia era contra Deus. Talvez o seu desejo de autoafirmação. Talvez ele não gostasse de perder. O texto bíblico nos apresenta um Caim irado, semblante descaído. É aquela coisa assim, ó. Estava irado, estava revoltado, estava decepcionado contra Deus. Mas ele não podia acender a sua ira contra Deus. Ele levantou-se contra seu irmão. Então disse o Senhor: por que andas irado?
E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Caim está irado contra Deus. Caim está planejando algo. O coração de Caim está trabalhando. No coração, Caim está matando. Mas Deus alerta Caim. Caim, controle isto. Caim, repreenda isto. O coração do homem, depois da queda, se inclinou a esta rebeldia. Teve aqui no verso de número 7 uma chance. Cumpre a ti dominar este desejo, Caim. Mas Caim foi adiante. Verso 8 diz: disse Caim a Abel, seu irmão, e o irmão não sabia. O irmão não conhecia os planos de Caim. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Vamos lá para ver a plantação? Vamos passear um pouco, mano? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O que Abel tinha feito a Caim? Nada. Caim está virado contra Deus. E o seu coração se voltou contra o seu próximo. Meus irmãos, a ligação do amor a Deus e o amor ao próximo é tão grande na Escritura, que os apóstolos já nos diziam que não podemos amar a Deus se não amamos o nosso próximo. Você tem que definitivamente compreender esta verdade. Você tem que aprofundar isso no seu coração e saber: Deus não se agrada do culto de pessoas que entregam a Deus tudo e nada ao seu próximo. Volta comigo lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Essas coisas estão sempre interligadas na Escritura. Nós lemos até o verso 22. Agora veja o verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Meus irmãos, nós estamos falando de coisas muito sérias. Nós estamos falando de Deus olhando para o nosso coração. Nós estamos falando de Deus olhando para dentro de nós. Não é possível enganar a Deus. Não matarás é um alerta contra essa nossa inclinação à rebeldia. Essa rebeldia, no fundo, ela é rebeldia também contra Deus. Porque foi Deus quem fez o nosso próximo. Deus é o Criador de todas as pessoas. Quando eu deixo de amar alguém, eu estou omitindo no meu coração que aquela pessoa carrega a imagem de Deus. Nós estamos falando de um Deus que não exige o amor só como teste. O amor é um ato de culto, de honra, de respeito a Deus. O amor ao próximo é uma entrega voluntária de quem entende a presença de Deus em todos. Ainda que a pessoa não seja convertida a Cristo também. Por isso Jesus exige: amai os vossos inimigos, amai os que vos perseguem. Amai, bendizei, não maldizei. Não existe igreja cristã verdadeira sem isso. E não existe crente verdadeiro sem isso. Não existe crente que possa estar tranquilo diante de Deus enquanto seu coração não estiver amando. Não vencer os obstáculos para amar é continuar no pecado. Olha um pouquinho mais, voltando um pouco para a ideia do coração. Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 7.
Marcos capítulo 7. Verso 21. Foi no coração de Caim que o homicídio nasceu. Não foi por acaso. Ele planejou, separou seu irmão do grupo. Não sabemos a essa altura se já havia outros filhos e outras filhas, pelo menos, de Adão. Mas pelo menos Adão e Eva. Ele separou, levou para o campo e lá matou seu irmão. Jesus diz assim, verso 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Lembrando o que disse Jesus. Jesus disse que não somente tirar a vida, mas se você no coração insultar, chamar de tolo, não amar seu irmão, você é um homicida potencial. Nós precisamos encarar então este mandamento como um alerta. Um alerta para a nossa rebeldia contra Deus. Rebeldia contra Deus que nos mandou amar o próximo. Rebeldia contra Deus porque o próximo carrega a sua imagem. O último texto sobre esse assunto, capítulo 9 de Gênesis, verso 6. Devemos lembrar que todos os seres humanos, sem exceção, não importando quem sejam, o que façam, como pensem, o que amam, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Matar alguém é diminuir a importância da imagem de Deus. Olha só como Deus uniu o homicídio à imagem dele. Verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Por quê? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Quando você olhar para o seu próximo, de alguma maneira lembre-se, Deus está aqui. É difícil para nós, em alguns casos. É muito difícil. Quando nós pensamos num bandido ou um homicida contumaz, ou quando nossa família é atingida, é difícil amar, é difícil considerar. Mas nada muda a palavra do Senhor, irmãos. Ser um crente obediente nunca será fácil. Nós teremos de vencer o segundo problema que esse mandamento, para o qual esse mandamento nos alerta. O problema do alto amor. Não matarás é um alerta contra a nossa inclinação para o alto amor idolátrico. Nós temos uma tendência a achar que nós somos o centro do universo. O alto amor idolátrico é o princípio fundamental de todo o pecado. Nós substituímos o propósito da nossa existência. Nós existimos para Deus, mas o alto amor idolátrico faz a gente existir para nós mesmos. Deixa eu trocar o microfone, está raspando, né? Nós, querendo ou não, pensando ou não, deliberadamente ou não, partimos da ideia de que existimos para nós, que os nossos interesses devem comandar as nossas ações. No geral, nós vivemos para satisfazer nossas necessidades, nossa vontade. E às vezes até em relação a Deus. Nós vamos à igreja quando queremos, servimos com nossos dons se queremos, se isso nos agrada, e amamos o próximo se nos é conveniente. Não matarás é um alerta contra isso.
Deus deixa expresso: não matarás. A ideia de jamais te volte contra o teu próximo, para que você esteja pronto a vencer o alto amor idolátrico. Você deve amar a si mesmo, mas não de forma idolátrica. Eu vou tentar explicar o que eu entendo por alto amor idolátrico. Quando lá no Éden entrou o pecado no mundo, Deus deixou de ser o centro da existência do homem. Assim como Deus, vocês é que vão ser os determinadores de que é bem, do que é o mal. Sereis conhecedores do bem e do mal. A oferta do diabo foi: sereis como Deus. E Eva comprou a ideia e Adão comprou a ideia. A árvore é boa para dar entendimento. Eu não preciso mais de Deus para dizer o que é bom, o que é ruim. Eu sei o que é melhor para mim. O alto amor idolátrico é essa substituição. Nós colocamos nós mesmos, no nosso coração, no lugar de Deus. Às vezes a gente nem percebe. Às vezes você não percebe, irmão, que você ama a si mesmo, às vezes até mais que Deus. Mais que ama a Deus. Por isso Jesus Cristo deixa uma ordem muito clara: quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz, siga-me. Ao nos dar um mandamento que exige a valorização da vida do próximo, Deus propõe uma visão que repele esse alto amor idolátrico. Deus propõe uma visão e começa a agir nesse patamar, fazendo com que você tenha de você mesmo uma visão equilibrada. E então tenha uma relação equilibrada com as outras pessoas. Você não seja egoísta. Vamos voltar ao exemplo bíblico lá em Gênesis. Eu disse para vocês que acho que a quebra desse mandamento não aconteceu só com Caim. Aconteceu antes. Aconteceu na hora que tomaram o fruto e deixaram de amar a Deus. Mas há um momento especial, o momento em que Deus se aproxima de Adão depois que ele comeu o fruto. Veja só. Eles ouviram a voz de Deus no jardim, verso 10, e eles tiveram medo, se esconderam. Disseram para Deus: eu tive medo porque eu estava nu, e eu tive medo, então eu me escondi. Aí Deus chega para Adão no verso 11 e diz assim: quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem. Aí começa Adão, agora o alto amor idolátrico. Em lugar dele proteger Eva e assumir a responsabilidade, o que é que ele faz? A mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste por esposa. Ela me deu da árvore e eu comi. Adão deveria ter assumido a responsabilidade que o coração dele desejou. Ele não foi enganado, disse Paulo escrevendo a Timóteo. Eva foi enganada, mas Adão não. Adão comeu porque quis. Mas o alto amor idolátrico levou a matar Eva no seu coração. Ela é a culpada. E olha só, a revolta contra Deus estava presente, né? A mulher que tu me deste. O Senhor também, né? Só me deu uma mulher e ainda assim a que veio deu esse problemão todo, né? Meus irmãos, nós temos que nos conscientizar dessa dificuldade que atinge todos nós. Ela sempre acontecerá. Se alguém nos ofende, é difícil a gente reagir com amor. Nos sentimos ofendidos. Se alguém nos bate na face, é difícil reagir com amor. Nos sentimos feridos. É difícil amar o próximo. Enquanto o amor, o alto amor idolátrico, dominar-nos. É difícil dizer não para si mesmo. Por que casamentos são arruinados? Porque é difícil dizer não para si mesmo. Quando um dos cônjuges deseja
aquecer sua vida com outras experiências. O amor idolátrico, quando comanda assim, ele sai para um casamento e cai no adultério. Ou quando nos sentimos com orgulho ferido, não desejamos perdoar, massacramos a consciência do outro. Porque é difícil perdoar. Por que é difícil perdoar? Porque às vezes nós nos amamos idolatricamente. Eu não sei se você entende a importância de ter a consciência de que o nosso coração se inclina para isso, ainda que você não queira. Mas isso é possível ver no dia a dia, em coisas pequenas, na ultrapassagem do trânsito. Eu estava vindo para cá, tinha um rapaz andando tão devagar, mas tão devagar, que eu dei uma cortada nele. Meu vizinho, que é meu convidado, falou assim, ainda bem que você não fechou ele, mas ele foi bonzinho, que eu fechei ele sim. Porque a gente não consegue suportar. Eu tenho prioridade. E quando alguém entra na frente, indevidamente, nós temos o direito e devemos reclamar nossos direitos, mas isso não nos dá o direito de agir sem amor. Vocês entendem isso? Não existe brechas no mandamento. O mandamento diz, não matarás. Se queremos cumprir este mandamento, precisamos abrir mão do amor, do alto amor idolátrico. Deus está dando este mandamento como um alerta. Deus está dando este mandamento como um freio. Se não frearmos nossa natureza, pecaremos diante de Deus. Não matarás. É o ponto de partida para amar o próximo como a nós mesmos. E isso exigirá a morte do alto amor idolátrico, do egoísmo, do egocentrismo. Em geral, é pela falta de percepção disto que falta tantas coisas na vida cristã e na igreja. Preste atenção nisto. Eu quero ir para o último alerta que eu proponho hoje, mas há muitos outros. E o meu último alerta, ou o último alerta que entendo neste mandamento, é que nós deve ser entendido a partir de um exercício de não olhar o mandamento só do ponto de vista negativo. Não devemos entender não matarás só como uma proibição. Devemos olhar o outro lado. O não matarás deve servir também como um estímulo a pensarmos na vida do próximo e no seu bem. Não matarás é um alerta contra a nossa falta de atitude em prol do bem e do progresso do nosso próximo. Porque não é só não odiar, não é só não falar mal, mas também agir de uma maneira tal que o nosso próximo cresça. Promover o bem e promover o crescimento do próximo estão inclusos nesse mandamento. É assim que nos ensina o nosso catecismo. O mandamento não deve ser exclusivamente entendido de forma negativa, mas de forma positiva. E aí, irmãos, nós falhamos muitas vezes, porque nós entendemos a nossa fé apenas como uma coisa para o nosso progresso. Acabamos entendendo essa nossa ligação e essa nossa relação com Deus, e aí é que eu entendo assim, que o alto amor acaba comandando isto. A nossa relação com Deus tem tudo a ver com o progresso do nosso próximo. Aliás, Deus nos salva não para nós mesmos, mas para nos enviar ao outro. Mas o nosso alto amor começa a fazer da nossa fé um instrumento só para o nosso bem. E aí a gente pensa no nosso progresso espiritual. Já viu que a gente ora bastante pela nossa santificação? Ele diz, Senhor, santifica a minha vida. Quero ter mais comunhão contigo. Tá certo, gente, pode orar sim. Mas lembra como é que o salmista ensinava? Orai pela paz de Jerusalém. Ore pelos outros.
Pense no crescimento dos outros. Não seremos uma igreja bem-sucedida se só a nossa igreja cresce. Você não será um crente bem-sucedido se no meio de todos os outros crentes só você amadurece com Deus. Se só você desperta para Deus e esse seu despertar não te leva ao próximo e ao despertar do próximo, trabalhar em prol do despertar do próximo, tem algo errado com o seu crescimento. Não podemos ser egoístas nem na nossa fé. Então Tiago, o irmão de Jesus, diz assim: a vossa fé sem obras é morta. Abra lá em Tiago. Tiago capítulo 1, verso 27. O compromisso com o bem-estar do nosso próximo é tão importante quanto a nossa decisão de uma crença bíblica. A heresia deve ser cuidada e afastada de nós. Nós somos crentes bíblicos. Mas o nosso compromisso com o bem-estar do próximo é tão importante quanto essa nossa exatidão na crença bíblica. Capítulo 1, verso 27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O Novo Testamento nos conclama a este amor prático. O Novo Testamento sempre nos chama a viver em favor do nosso próximo, a usar os nossos dons para abençoar o outro. Nunca a busca da autopromoção, do auto-amor como base, mas sempre o amor a Deus, o amor ao próximo. Servir aos outros, isso é verdadeira fé. Ainda que te desgaste, ainda que tenha um preço alto para você, pense na felicidade do outro, isso em todas as coisas. Mas esse não é um tema exclusivo do Novo Testamento, o Velho Testamento também. O Velho Testamento, Deus acusa Israel de ter se omitido na causa dos órfãos, dos necessitados. Deus diz para Israel que esperava de Israel a justiça social vinda de Deus, como um compromisso a Deus. Eles deveriam amar o próximo e cuidar uns dos outros, mas eles fizeram o contrário. Eles oprimiam os mais pobres. O Salmo 41, verso 1. Salmo 41, verso 1. Só essa primeira frase. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Meus irmãos, estaremos caindo diante do sexto mandamento se negligenciarmos nosso potencial para ajudar as pessoas. Estaremos caindo diante do sexto mandamento se nos tornarmos refratários, distantes, contrários às ações que promovem o bem-estar do nosso próximo, especialmente dos mais necessitados. Se alguém tiver recursos e não ajudar o seu próximo, como estará nele o amor a Deus ou o amor de Deus? Pensem que deveríamos colaborar com o crescimento dos outros. A construção de uma sociedade onde a pessoa mais pobre deveria ter uma vida digna. A igreja tem que participar disso, com suas orações e com suas ações. Mas eu não acredito que isso deva ser fruto apenas de políticas públicas. As políticas públicas de assistência aos mais necessitados são necessárias.
Melhor ainda se tiverem sido dirigidas com o propósito de ajudar o próximo, sem o alto amor, que não é bem o caso dos nossos políticos, né? Eles dão com uma mão para pegar com 10. É, a deles e dos assessores. Desculpa a brincadeira, nem todo político é assim. Não vamos generalizar. Mas não só as políticas públicas, mas as ações, as pequenas ações individuais. Acudir o necessitado é dever do ser humano, porque o necessitado tem a imagem de Deus. Calvino dizia o seguinte sobre as pessoas pobres que chegavam em Genebra. Olha, lá atrás, 1540, quando os primeiros hospitais públicos do mundo foram instalados na cidade de Genebra, refugiados vindos da guerra, pobres, deixaram tudo para trás, precisavam comer e se tratar. Calvino, no sermão de domingo, pregou diante da multidão dizendo: nós devemos acudir o homem jogado na rua, porque nele está a imagem de Deus. E a imagem de Deus não pode viver de maneira indigna nesse mundo. Esse é o compromisso da igreja presbiteriana, sempre foi. Mas nós nos afastamos dele, eu acho. Acho que poderíamos fazer muito mais. Acho que a igreja deve desempenhar um papel muito maior. E o crente, pessoalmente. Há vizinhos nossos que precisam de nós, há parentes nossos que precisam de nós, às vezes os nossos pais, às vezes os nossos irmãos da igreja, e nós precisamos amar e promover o bem do nosso próximo, e especialmente os da família da fé. Percebemos que este mandamento é um profundo alerta contra o nosso coração, contra a nossa rebeldia, contra o alto amor idolátrico, e uma proposta de Deus para a sua igreja, para agir de maneira abençoadora, alcançando o próximo. Então, meu irmão, não podemos e devemos aprender a não ficar só no discurso cristão. Devemos ter sempre a mente trabalhando de que maneira vamos promover o bem do nosso próximo. Então afaste-se completamente de tudo aquilo que desmancha a imagem do seu próximo no seu coração. Procure encontrar nas pessoas algo para apreciar. Procure desviar-se de valorizar sobretudo os defeitos dos outros. Procure considerar de maneira mais detida que Deus criou aquela pessoa e ela precisa de ajuda para melhorar. Você não precisa compactuar com o pecado, ao contrário. A melhor maneira de ajudar é mostrar um caminho de retidão. E eu insisto com a nossa igreja. Deus nos deu uma igreja muito abençoada. Imagine quanto custaria um prédio desse hoje em dia. Se nós fôssemos nos organizar hoje, para falar, vamos comprar um prédio para a nossa igreja funcionar lá no centro da Vila Formosa. Quando o metrô chegar, a estação lá perto da casa do pastor Abel, você toma o metrô, desce no metrô, ali na estação Vila Formosa, toma um cafezinho na casa do pastor Abel. Imagine quanto isso aqui vai custar. Nós não conseguiríamos. É bênção de Deus. Mas esse prédio fica fechado. Não dá, o pastor não vai fazer isso. O pastor não faz tudo. Nós temos poucos irmãos fazendo muitas coisas. E os outros? Por que não se animam a fazer algo? Já falei, quem sabe pela terceira idade aqui,
um encontro, você vir cantar com os nossos anciãos e anciãs. Eles gostam de roda, vocês têm que ter. Os mais jovens, quem sabe você tem uma especialidade que pode contribuir. Quem sabe nós podemos atuar mais, ajudando pessoas que estão numa situação muito pior que a nossa. Levantarmos ofertas para ajudar necessitados. Enfim, eu acho que a nossa igreja, ela deve lembrar que ela tem um grande potencial e deve servir ao reino. E não quebrar este mandamento, que a igreja é a luz do mundo. Ela é o sal da terra. Ela não pode deixar de salgar e não pode deixar de iluminar. Porque Deus nos fez para brilhar e mudar o mundo. Oremos para Deus levantar em nossa igreja essa disposição. A minha oração é: ajuda-nos a amar como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Igreja Presbiteriana, há algo que nós podemos fazer pelo Brasil. E acredito que nós podemos, não é alto amor idolátrico pela igreja, não. Acho que nós podemos fazer algumas coisas melhor que outros grupos. Porque Deus deu algumas vocações ao presbiterianismo. E acho que a gente deveria agir. Pense você em mudar. Pense você em agir. Vamos cantar o hino 307, a Santa Igreja. Acredito que a letra deste hino poderá servir de estímulo. Vamos nos levantar e carregar este estandarte do Senhor. Lutar contra as trevas, lutar contra o mal, combater o erro, combater a superstição, a degradação, sem esmorecer. Para seguir Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz.